Bom, pessoal, eu decidi separar essa parte da estação de monta em dois vídeos para que não ficasse muito longo e, consequentemente, cansativo. Bom, vamos colocar aqui algumas informações adicionais em relação ao vídeo passado que foi apresentado sobre a estação de monta. Primeira coisa, o que acontece com as vacas que não emprenham na estação de monta? Bom, quando a fazenda já está no modelo já contínuo, essas vacas que não emprenham elas serão descartadas. Então essa é uma outra vantagem da estação de monta. Ela pode ser utilizada como uma ferramenta para seleção para fertilidade, uma vez que nós vamos manter na propriedade somente os animais que demonstram aí um alto grau de fertilidade. Outra coisa que é importante, vamos pensar o seguinte, a estação de monta também ela é uma ferramenta que pode ser usada no trabalho de melhoramento genético da propriedade. Porque vejam bem, nós temos todos os animais avaliados e manejados na mesma fazenda, ou seja, no mesmo lugar, na mesma época, da mesma forma, e a gente tem aqui separação por categoria etária e por sexo. Então, isso no melhoramento é basicamente a formação do que a gente chama de grupos contemporâneos. E essa é a condição básica para que nós possamos comparar os animais de forma justa. Então, vejam bem, essa estratégia da estação de monta, ela nos possibilita com certeza identificar quem são os indivíduos mais adaptados àquela fazenda em questão e que merecem ficar no sistema de produção. Outra coisa que é importante dizer é o seguinte, quando nós fazemos a estação de monta nesse modelo, nós estamos priorizando as matrizes. Qual que é o cuidado que deve ser tomado aqui? Repare que a desmama ela começa a ser feita em abril, ou seja, no início da época da seca. Aqui nós temos que tomar um cuidado todo especial com esses bezerros desmamados. O que nós podemos fazer? Nós podemos direcionar esses animais para os melhores pastos da fazenda, que mesmo estando na época da seca, eles devem ter pelo menos matéria seca disponível. Aí entram várias estratégias para que isso aconteça. Uma delas que a gente pode citar é o estabelecimento do manejo chamado pastejo diferido ou vedação de pastagem, que é nós deixarmos uma reserva no final do período das águas de pasto para ser usada para essa categoria mais sensível aí durante o período da seca. Lembrando que nessa época do ano essa forrageira não vai estar com boa qualidade, mas nós podemos minimizar esse problema usando estratégias de suplementação. Uma delas que é bastante utilizada e relativamente simples é o uso da mistura múltipla ou sal proteinado, que consiste em fornecer para esses animais, a desmama, nessa fase do ano, uma mistura contendo sal branco, sal mineral, ureia e farelos proteicos e energéticos. Dessa forma a gente consegue manter esses bezerros desmamados com uma taxa de ganho de peso razoável para que eles não percam essa curva de crescimento, o que poderia atrasar a manifestação do primeiro cio ou a idade de abate. Outro ponto importante a se falar da estação de monta é que ela racionaliza demais o manejo da fazenda, porque dessa forma nós conseguimos trabalhar com as categorias bem distintas e as atividades bem determinadas. Nessa época do ano a inseminação artificial ou monta natural, ou seja, a preocupação é com o cruzamento, com a prenhez das vacas e o nascimento dos bezerros. Aqui a preocupação é com a desmama e com os animais sendo manejados de uma forma mais profissionalizada, e a outra é nós fazermos a associação disso tudo com o quê? A produção de animais mais uniformes. Repare que quando se faz a estação de monta nesse modelo aqui proposto no quadro, a diferença máxima de idade com o passar do tempo entre todos os animais da fazenda será de no máximo 4 meses. Isso inclusive ajuda demais na hora da venda dos animais, porque possibilita a produção de lotes uniformes. Ok? Então a ideia é passar isso para vocês, a estação de monta como ferramenta de manejo e como uma estratégia auxiliar no trabalho de melhoramento animal dentro da propriedade. Valeu pessoal, até a próxima!